Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi Robson, você está no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Dê o seu like aí, ative o sininho. E eu estava agora há pouco dando uma aula pelo Google Meet a respeito das provas da existência de Deus. E decidi também compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês que estão me seguindo no YouTube. Obviamente que não se trata de todo o conteúdo de uma aula inteira, mas pelo menos de um dos pontos para que você possa saber aí de que existe essa discussão dentro da teologia, dentro da filosofia, e que existem muitos pontos que convergem, ou que nos ajudam na questão da existência de Deus. É claro que eu particularmente não vejo desta forma como viam alguns durante a Idade Média e mesmo na modernidade, a intenção de se provar a existência de Deus. Eu vejo como argumentos a favor da existência de Deus e são argumentos realmente muito efetivos, muito interessantes e argumentos que partem de um princípio lógico. Como Deus não impõe a sua existência, ele deixa então frestas para que a gente possa compreendê-lo, buscá-lo e interpretar a sua existência a partir de elementos que ele criou. Então, ainda que Deus não imponha ao ser humano a sua existência, ele também não deixa o ser humano sem algum tipo de revelação, aquilo que chamamos de revelação geral. Ou seja, todo ser humano ele tem algum conhecimento sobre Deus, de forma natural. E a primeira discussão no campo filosófico a respeito da existência de Deus se dá na questão da causa e do efeito. Então, perceba que o universo é um efeito, ele não é a causa. Então, fica muito claro para todos os cientistas, em qualquer ramo, ou mesmo na filosofia, na ciência, que o universo ele não se autocausou, ele foi causado por algo e para alguns é o átomo, né? A formação atômica, as primeiras explosões, os primeiros Big Bangs. Então veja, a teoria da causa e efeito, ela aborda a questão da seguinte forma. Nós temos o efeito, que é o universo, e a causa. O que esta teoria afirma é que o efeito ele nunca poderá ser maior do que a causa. Então o universo ele é um produto de alguma coisa, ele é um efeito, ele não é a causa, ele não existe em si mesmo. Então esse ponto da filosofia é um argumento interessantíssimo. Por quê? Porque esse ponto vai desembocar na moralidade humana. Então, se o homem é um ser moral, e essa moralidade ela reside exatamente no intelecto humano e na sua vontade. O homem tem uma vontade, mas essa vontade não é absoluta, passa pelo seu intelecto. Então, o confronto da vontade humana e do intelecto gera uma moral, porque a partir daí o intelecto julga a vontade e nós nos tornamos, então, juízes de nós mesmos. Então, por ser moral, o homem só pode ter sido causado por outro ser moral. Nesse ponto, essa ideia também vai desembocando em outras, até a questão da própria percepção humana de Deus. Então veja que o ser humano ele tem uma percepção natural a respeito de Deus. É aquilo que se chama hoje de espiritualidade. Isso que está dentro do ser humano e também a busca por algo que está fora do ser humano, a capacidade de imergir no seu mundo interior em busca de sentido e a capacidade de transcender. E isso não se dá apenas numa cultura, ou numa geração, ou num estado, ou numa cidade, ou num país, mas em toda a história. Então, em toda a história da humanidade, nós temos ideias sobre Deus, percepções sobre Deus, nós temos então o homem tendo esta busca, esta sede de Deus. É óbvio que durante todo esse tempo a humanidade não creria em uma mentira. Todos os homens têm percepções sobre Deus, têm uma revelação geral sobre Deus, têm um conhecimento sobre Deus. Mas a fé cristã afirma ser a verdade a respeito desta busca humana. E quando o homem que tem a percepção encontra a verdadeira fé, ele encontra razão, ou encontra propósito, ou sentido, ou norte que faltava à sua própria vida. Então no vídeo de hoje falamos sobre
as provas da existência de Deus, eu toquei numa dessas provas, que é a teoria da causa e do efeito. Compartilhe esse vídeo, divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço, até o próximo vídeo.